Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra de Agroecologia. Hoje nós vamos trabalhar a nossa nova atividade, que é o tipos de solo, tá bom? Então eu vou ler o texto com vocês vão acompanhando para depois conseguir fazer a atividade, tá? Então eu vou sair daqui para vocês poderem acompanhar o texto. Vamos lá? Aqui nós temos umas camadas de solo, né? Aqui nós temos a rocha, com uma fina camada aqui de solo. Aqui nós temos os solos jovens, né? Que ainda tem uma grande quantidade de rocha. Aqui ela já está diminuindo, já tem um solo mais, né? Com plantas. E aqui ele tem o solo maduro. A rocha está bem lá embaixo, tá? E o solo está bem maduro, que tem uma rica camada de humus aqui, tá? Tem uma grande vegetação já, tá? Micro e macro organismos, ok? Então, eu vou ler o texto com vocês, tá? Tipos de solo. O solo é a superfície sólida da Terra. Os tipos de solo variam em termos de textura e particularidades que possui. O solo é constituído em partes por finas partículas de rochas e minerais, que se agrupam de acordo com o tamanho, por exemplo, areia, argila e silt. O solo é muito importante para a região a qual está inserido. Isso porque é a partir dele que se define uma série de fatores a respeito do lugar, como se é forte em agricultura, qual o tipo de flora que possui, dentre outros importantes aspectos naturais. Tipos de solo. O solo é a faixa mais aparente da Terra. Ele se forma a partir da decomposição das rochas, diferentes que, no decorrer do tempo e com as ações dos agentes externos que agem no intemperismo, né, conforme vai passando os tempos, né, acabam se fragmentando e formando grãos de espessuras diversas que acumulam na superfície do planeta Terra, se unindo à matéria orgânica e acabando criando os solos, tá? Aí tem os fatores. Os fatores como característica e qualidade do solo depende bastante dos aspectos do tipo de rocha em que ele se originou. Questões como o clima do local, a matéria orgânica existente e o tipo de vegetação exercem total influência no solo, ok? A qualidade do solo atinge de forma expressiva o desenvolvimento econômico da região. Ele é muito importante para o desenvolvimento humano e de vital importância para o progresso das tarefas humanas. Exemplo disso são as atividades agropecuárias. Ok? Aqui nós temos uma imagem, tá? De uma plantação bonita, né? Tem um solo rico, tá bom? Os tipos de solo são classificados de acordo com as variáveis de cor, a textura, a porosidade, quantidade de matéria orgânica. Exemplos de tipos de solo. Tem o solo arenoso, tem consistência granulosa, como areia, é permeável à água, tá? A água consegue passar fácil por ela. Comum na região nordeste do Brasil. Solo argiloso, tem consistência fina e é impermeável à água. Ele segura mais a água, né? Ele não deixa a água penetrar tanto. É comum em alguns estados da região sul e região sudeste do Brasil. Solo árido, não possui água em sua composição. Comum nas regiões de baixa ocorrência de chuvas, em comparação com a temperatura. Solo calcário, formado por partículas de rocha, é seco e esquenta muito quando recebe a luz do sol, comum nas regiões dos desertos, tá? Solo humoso ou orgânico, tem grande concentração de material orgânico em decomposição, é muito fértil, ideal para a agricultura. Solo latoso, é composto por argila e cântins, além de conter alumínio e ferro. Solo lixiviado, possui pouca ou nenhuma quantidade de nutrientes e sais minerais, desprovido de nitrogênio e potássio, é um solo pobre. Solo siltoso, é composto por partículas de silt e isso facilita a erosão, tá?
Então, aqui tem a imagem, tá? De um solo argiloso, ok? Em relação às cores que os determinados tipos de solo possuem, podem ser agrupados em três diferentes tipos, tá? Terra clara retrata a inexistência ou a precariedade da existência de materiais orgânicos. Terra vermelha ou amarela retrata uma robusta existência de óxido de ferro. Terra escura retrata uma robusta existência de matéria orgânica, tá? Categorias. Os tipos de solo podem ser agrupados em diferentes categorias, com diferentes características e dispostas a promover vários benefícios e também algumas insuficiências, tá? As três primeiras categorias são solo leve, que é um solo arenoso, que é consistente, é considerado um solo leve porque possui uma alta proporção de areia, com poucos nutrientes vegetais de que precisam as plantas. Possuem ainda uma facilidade na drenagem, não conseguem reter a água e por isso secam muito rápido. Solos médios. Este solo é constituído por um composto de areia, argila, humus e limo. É um solo fértil apropriado para quase toda espécie de planta, pois possui nutrientes essenciais e bastante água, por causa das bolsas de ar existentes entre as partículas que promovem a drenagem. Solo pesado. Esse solo possui uma grande concentração de argila, porque suas partículas se juntam e formam um tipo de terra grudenta e pesada, de difícil possibilidade para o manuseio. As partículas são finas e de fácil compactação. O solo é pesado porque possui muita água. É frio, úmido e geralmente muito fértil. Tá? Aqui um exemplo de um solo arenoso, ó, tá bom? Agora, a classificação. O material em decomposição que surge a partir de uma rocha pode produzir solos de diferentes tipos e em regiões de diferentes climas. Sendo assim, os solos são classificados em zonais, solos desenvolvidos e maduros, pode ser qualquer tipo de solo. Interzonais, solos que se associam com o solo da região ao qual está inserido ou com a rocha mãe, tá? Azonais, solos que não possuem as propriedades bem desenvolvidas e, por serem novos, não têm associação com o clima da região. Agora vamos ao solo do Brasil, tá? O Brasil possui uma imensa extensão territorial e, por causa disso, apresenta vários tipos de solo, que se apresentam de acordo com cada paisagem específica. De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, o Brasil tem 13 tipos de solo descritos abaixo. Nós temos o solo argilosos, cambissolos, chernossolos, espodossolos, gleissolos, latossolos, luvisossolos, neossolos, nitossolos, organossolos, planossolos, plintossolos, vertissolos. É meio complicado de ler, mas foi. Tá? Então, essa aqui é a leitura. Vocês podem ler novamente, tá? Para ter um melhor entendimento. E aqui nós temos a nossa atividade, ó, tá? Aqui tem uma imagem ainda, ó, de um solo calcário, tá? Aqui é a atividade. Vocês vão observar no assentamento onde vocês moram quais os tipos de solo existentes aí, tá? Onde se dá, em qual região, né? Em qual parte que se dá a sua origem. E de que maneira esses solos são trabalhados e quais suas condições, tá? Que tipo de maneira eles são trabalhados? Plantio? É um solo que só tem gado em cima, né? E qual é a condição desse solo? Ele está em erosão? Ele está um solo rico, um solo pobre, né? Então, é isso que eu quero saber, tá? Vocês têm que observar o solo no assentamento de vocês. Pode ser na propriedade de vocês mesmo, tá bom?
Então, essa é a atividade, tá? Vocês não esqueçam de fazer a atividade certinho e colocar o nome de vocês aqui, tá? Em todas as folhas, tá bom? Certo? Então, vocês vão fazer a atividade, vão mandar primeiro para o AVA, e depois vão mandar para a escola, tá bom? Grampia tudo e manda para a escola, tá? Então, por enquanto é isso, tá? Faça a atividade direitinho, continue se cuidando, tá? Continue se cuidando dos outros também, tá? Então, é isso. Fiquem bem e até a próxima atividade, tá bom? Até mais!